Faturamento é uma métrica enganosa. Tem muita empresa faturando milhões e no final o dono mal consegue pagar as próprias contas. Muita gente acha que quanto mais a empresa fatura, mais dinheiro o dono tem no bolso. Mas essa é uma das maiores armadilhas do mundo dos negócios. Se sua empresa fatura 1 milhão por mês, mas suas despesas são de 900 mil, adivinha só, você está praticamente pagando para trabalhar. Isso acontece porque muita gente foca no número errado. O problema é que se você ignora essa métrica financeira, você pode estar colocando sua empresa e seu próprio dinheiro em risco. Mas hoje eu vou te mostrar qual que é essa métrica e como aplicá-la para que seu faturamento se transforme em lucro de verdade. Mas antes, deixa eu te contar uma história real de uma pessoa que caiu nessa armadilha e quase quebrou. Se você já tem um negócio ou quer ter um, já deve ter ouvido que o faturamento é rei. Mas deixa eu te contar uma história real. Eu vivi exatamente essa situação. Eu acreditei que faturamento era a métrica mais importante. Quando eu entrei na Gratitude, nossa agência de lançamentos, uma das primeiras coisas que eu fiz foi montar uma projeção financeira. Na nossa cabeça, faturar muito significava que a gente estaria no caminho certo. A gente criou um planejamento ousado, 18 lançamentos em um ano. Parecia tudo perfeito no Excel, até que veio a realidade. A gente não fazia ideia da complexidade de um lançamento. No final do primeiro ano, ao invés de 18 lançamentos, a gente fez apenas 4. E mesmo um deles faturando mais de 2,6 milhões, eu percebi que no fim das contas, o dinheiro que sobrava era muito menor do que a gente imaginava. A gente tinha custos altíssimos e uma estrutura inchada. Eu olhava para as contas e me perguntava, cadê o nosso lucro? E essa foi minha primeira grande lição. Faturamento alto não significa dinheiro no bolso. E esse é um erro que mata muitos negócios. Agora eu vou te mostrar o que realmente importa na gestão financeira de um negócio e como você pode garantir que cada real faturado trabalhe a seu favor. Mas antes de corrigir o problema, a gente precisa entender o que realmente define o dinheiro que vai para o bolso do dono da empresa. Você já ouviu falar numa métrica chamada LPC? A maioria dos empresários olha para o faturamento e acredita que ele é um indicador de sucesso. Mas a métrica mais importante e que pouca gente realmente se preocupa é o LPC. E provavelmente você nunca ouviu falar nessa métrica. E eu aprendi essa métrica com meu sócio, o Bruno. E LPC significa leva para casa. O LPC é o valor líquido que o dono da empresa realmente consegue distribuir para si mesmo e para os seus sócios no final do mês. Não importa se sua empresa fatura 1 milhão por mês, se no final você está levando menos para casa do que um funcionário seu. Porque no fim, é você que está correndo risco. Muitas empresas, e a gente também lá no começo, tem um faturamento alto, mas com uma estrutura de custos gigantesca. E esse foi o nosso caso nos 2 primeiros anos de empresa. Por exemplo, um aluguel caro. A gente reformou um escritório que não era nosso e a gente colocou vários itens caríssimos, como luminárias diferentes, salas de vidro e uma sala do silêncio. Sim, é real. Uma folha de pagamento inchada. Você contrata a gente para resolver seus problemas e daqui a pouco você nem sabe quem faz o quê. E o terceiro ponto são gastos descontrolados com marketing e software. No nosso primeiro ano, a gente contratou um CRM chamado HubSpot, que era super caro e a gente nem sabia usar com todo o seu potencial. Foi um gasto à toa. E por último, sócios retirando dinheiro sem nenhum planejamento. Misturar pessoa física e jurídica, infelizmente, ainda é muito comum. E o resultado de tudo isso, o dono da empresa trabalha igual um condenado e no final do mês não sobra nada. Se você quer construir riqueza de verdade, você precisa olhar para o seu LPC e não só para o faturamento. Agora que você já sabe o que é o LPC, eu vou te mostrar como calcular essa métrica e como usá-la para crescer de forma saudável. O cálculo do LPC, ele é mais simples do que parece, mas poucos empresários fazem isso. Se você não sabe exatamente quanto realmente pode levar para casa, tá tomando decisões no escuro. E aqui tá uma fórmula prática para você calcular o seu LPC. O primeiro ponto é você ter o faturamento bruto, tudo que sua empresa gera de receita. Você vai descontar as receitas canceladas e as devoluções, ou seja, as vendas que a pessoa cancelou ou o dinheiro que foi devolvido. Depois você vai descontar os impostos e as plataformas de pagamento. Então os impostos e o gateway de pagamento que você utiliza para vender seus produtos ou serviços. Depois você vai descontar os custos e despesas operacionais. Aluguel, equipe, ferramentas, marketing. Você vai descontar também o resultado financeiro, que são as despesas financeiras ou o rendimento financeiro de alguma aplicação. E aí você vai chegar no seu lucro líquido. Lucas, posso pegar o lucro líquido e distribuir tudo? Eu não recomendo. Por quê? Porque eu acredito que toda empresa precisa ter uma reserva de caixa. Eu gosto de ter pelo menos 6 meses de custo fixo no caixa da empresa para sobreviver a turbulências. Então, se você pegar o lucro líquido, descontar os 6 meses de caixa, aí sim você chega no LPC, o dinheiro que você pode efetivamente distribuir para os sócios. Se o seu LPC, depois de fazer essa conta, é 0 ou muito baixo, você está basicamente trabalhando para pagar as contas. A boa notícia é que quando você acompanhar o LPC regularmente, você pode ajustar sua estratégia financeira e garantir que sua empresa não só cresça, mas que esse crescimento realmente beneficie
você como dono da empresa. Agora que você sabe como calcular o LPC, a pergunta mais importante é como fazer esse número crescer de forma consistente. E muita gente tenta aumentar o lucro da maneira errada, cortando o custo de qualquer jeito. Isso pode acabar sufocando sua empresa e afetar a qualidade do serviço ou seu produto. A segunda coisa que as pessoas fazem é aumentar o preço sem nenhum critério. Isso pode afastar os seus clientes e reduzir o volume de vendas. O segredo aqui é crescer com inteligência, e aqui estão 3 estratégias fundamentais para aumentar o LPC de forma sustentável. A primeira delas é aumentar suas margens. Isso pode ser feito subindo os preços, e aí você agrega mais valor ao seu produto ou seu serviço, melhorando sua eficiência. Então, quando você reduz desperdício no processo de produção, ou otimiza a sua equipe, ou investe em tecnologia, você consegue aumentar a produtividade sem aumentar os custos proporcionalmente, ou reduzindo os custos desnecessários. Então, muitas empresas gastam dinheiro em ferramentas que não usam, assinaturas desnecessárias ou processos ineficientes. Fazer uma revisão periódica é essencial para identificar esses pontos. A segunda estratégia é melhorar o ciclo financeiro, negociar prazos melhores com fornecedores e acelerar os recebíveis. Se você consegue pagar seus fornecedores em 45 dias, mas recebe dos clientes em 30, sua empresa fica com mais dinheiro disponível no caixa. E a terceira estratégia é otimizar sua estrutura de custos. Custo é como unha, você precisa cortar o tempo todo. Então, analisar onde seu dinheiro está indo, quais são as despesas estratégicas e quais não são, e buscar cortar as despesas não estratégicas. O segredo não é só crescer o faturamento, mas crescer de forma estratégica para que esse dinheiro realmente vai parar no seu bolso. E para finalizar, eu vou te mostrar um erro comum que pode matar o seu LPC e como que você pode evitá-lo. E mesmo empresários que entendem o LPC, eles podem cair em uma armadilha perigosa: a retirada desenfreada de dinheiro da empresa. Isso acontece quando o dono da empresa tira mais dinheiro do que o negócio pode suportar. Qual que é o problema? O caixa seca e a empresa pode quebrar, mesmo dando lucro no papel. Os empresários, às vezes, veem um saldo positivo na conta e acham que pode retirar tudo para uso pessoal, mas esquecem de considerar os impostos, os custos fixos e a necessidade de reinvestimento. Por outro lado, existe o outro extremo: deixar dinheiro demais dentro da empresa sem nenhuma estratégia. E aí você pode acabar não usufruindo dos frutos do seu trabalho. Isso cria um ciclo onde o empresário trabalha muito, vê o negócio crescer, mas não sente que está sendo recompensado. E qual que é o resultado? Frustração e falta de motivação. A regra aqui é equilíbrio. Você precisa definir um valor saudável para as retiradas e sempre reinvestir uma parte dos lucros para garantir que a empresa continue crescendo. Muita gente foca em faturamento, resultado operacional ou lucro líquido. Mas no final do dia, só existe um número que paga seu aluguel, sua conta de luz e sua viagem dos sonhos: o dinheiro que realmente vai para o seu bolso. Se você não quer vender o seu negócio para investidores ou fazer um IPO, seu negócio precisa ser rentável para você. E agora eu quero saber de você. Você já conhecia a métrica LPC? Me conta aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.